Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista. Um amigo meu disse que a felicidade está nas pequenas coisas, como um pequeno diamante, uma pequena Ferrari, uma pequena mansão em Paris ou em Nova York. Piadas à parte, a relação que a gente tem com dinheiro, com trabalho, diz muito sobre a nossa felicidade, seja como pessoa, seja como país. O Butão, país da Ásia, estabeleceu em 1972 um índice para guiar as políticas do país. Com apoio da ONU, em vez do PIB, que é o Produto Interno Bruto, definiram o FIB, Índice de Felicidade Interna Bruta. E para conversar sobre isso, recebo hoje, aqui nos estúdios do Futura, o jornalista Alex Teixeira, autor do livro Felicidade S.A. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Comece perguntando que índice que é esse, qual que é a história desse índice? Cara, esse índice tem uma história meio matreira, né? Em 1972, o então rei do Butão estava sendo meio pressionado por um jornalista do Financial Times que dizia que o país é maravilhoso, mas é um país dos mais pobres do mundo, e ele dizia que não há desenvolvimento, ou não havia desenvolvimento econômico no Butão. E aí o rei do Butão saiu-se com essa, ele falou assim: ao contrário de vocês ocidentais que se preocupam muito com o dinheiro, com a economia, nós aqui no Butão nos preocupamos com a felicidade interna bruta. Em vez de medir o PIB, a gente mede o FIB, a felicidade interna bruta. O que foi uma bela resposta para uma situação que ele estava meio apertado ali, mas na verdade não existia ainda o índice. Eles não mediam essa felicidade interna bruta. Eles criaram um índice a partir dessa ideia, e a primeira versão do índice era canhestra. Dizem que demorava 36 horas para se preencher o questionário que eles inventaram. Foi com a ajuda de pesquisadores de universidades ocidentais que eles acabaram formatando o chamado questionário FIB, que existe até hoje, é aplicado em vários lugares, tem 9 dimensões, mas é uma coisa que funciona mesmo. Essa é a origem do índice. E aí a pergunta que acho que todo mundo aí de casa deve estar se fazendo, tá bom, o que leva à felicidade? Existe um valor financeiro mínimo para você ser feliz ou não? É interessante, muita gente se dedicou a tentar responder essa pergunta com base em estudos científicos. O mais famoso, abrangente deles é um estudo de 2010 que foi liderado, não foi feito exclusivamente por ele, mas foi liderado inclusive pelo Daniel Kahneman, e que tinha... Daniel Kahneman, economista prêmio Nobel. Economista não, psicólogo prêmio Nobel de Economia, que é o mais louco. Não sei se tem outro caso, acho que não. Psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Ele, naquele ano, alguns psicólogos, né, foram agraciados. Ele ganhou com o Tversky, que era o parceiro de pesquisas dele, né? Mas, enfim, ele liderou um grupo grande de pesquisadores que tentou responder essa pergunta com base num estudo gigante feito com 500 mil pessoas nos Estados Unidos. E eles chegaram a um número meio mágico, que muita gente questiona, de que nos Estados Unidos precisaria-se de uma renda anual de $75 mil para você ser feliz, ou para você estar satisfeito com a sua vida. $75 mil anuais, que é como os americanos costumam calcular a sua renda. Quando eu estava escrevendo Felicidade S.A., que é o meu primeiro livro, eu fiz uma conta, na época dava R$12.700 de salário mensal para o brasileiro. O brasileiro precisaria ganhar 12 mil? Fazendo uma conta de padaria, que é pegar o número dos Estados Unidos, $75 mil por ano, traduzir para reais, dividir por 12, dava esse salário mensal. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, qual é a crítica que se faz a esse índice? Fala, pô, com essa grana, você está dizendo que só uma elite pode ser feliz. E, de fato, em qualquer lugar do mundo, você tem que fazer uma adaptação ao custo de vida onde as pessoas vivem. Nos Estados Unidos, $75 mil por mês, talvez para um nova-iorquino, seja considerado ok ou até pouco. Para um cara do Alabama, é um dinheiro que ele fala, nunca vou conseguir chegar. E para a nossa realidade brasileira, eu não sei, teria que fazer o câmbio de hoje, esses 12 paus e meio é um valor que muita gente acha inatingível. Tem que fazer o câmbio, tem que fazer a inflação e tem que fazer também a questão do custo, porque tem produtos que no Brasil são mais caros que nos Estados Unidos, e, por outro lado, tem serviços que aqui são mais baratos. Eu não tenho dúvida, mas é uma paridade. O que eu te falei é uma conta de padaria. Mas o que é relevante nesse estudo? Para mim não é o número. Existe um número, ele serve como uma referência questionadíssima. Mas mais interessante é como eles chegaram ao número. E o que eles fizeram foi uma tentativa de entender o que a gente precisa ter para ter uma vida feliz. E o que seria essa felicidade? No caso, eles tratavam como uma sensação de bem-estar com a vida. Ou seja,
a resposta que estão tentando nos dar é o que traz felicidade. Na verdade era o que você precisa ter para você ter uma vida feliz. Era do ponto de vista bem econômico essa história. E era basicamente o seguinte, você precisa ter uma grana para morar num lugar que você considere relativamente confortável e seguro. Você precisa ter dinheiro para cuidar da sua saúde. Seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, você implica grana para pagar um plano de saúde, se você puder. Moradia, saúde... Educação, sobretudo para famílias com filhos, vai uma parcela importante desse dinheiro para pagar educação e outros gastos típicos de criar filhos. Idealmente, você precisa ter um pouco de dinheiro para o seu lazer, um pouco de dinheiro para a sua cultura e sua atividade cultural e, de preferência, algum dinheiro para a sua aposentadoria. Somando tudo isso, você vai enchendo compartimentos ou caixinhas até chegar num nível que você teria um mínimo conforto material. O que eles dizem? A partir desse nível, você pode começar a se preocupar com outras coisas que não dinheiro. Então, essa seria a resposta. Qual é a renda que você precisa? Eu preciso ter um mínimo suficiente para viver uma vida moderadamente confortável. Brasil, educação, a gente não está entre os 60 melhores países. Mobilidade urbana, a gente gasta muitas horas para se deslocar todo dia. Segurança pública, a gente tem um número muito expressivo de homicídios, mortes no trânsito, às vezes pelas rodovias ruins. Se você falar que as pessoas também têm acesso à saúde, o Brasil amarga a 125ª posição no ranking de saúde pública. Então a gente teria tudo, nós brasileiros, para ser tristes, para ser infelizes. No entanto, alguns estudos apontam que o brasileiro é muito feliz. Até na Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, estrangeiros falam, olha, aqui todo mundo é feliz. E aí, então, como fica, assim, por essa definição, em contraponto da felicidade que se percebe, ou pelo menos que alguns dizem, que os brasileiros têm? É belíssima pergunta, porque, na verdade, essa tentativa de arrumar um valor, de se quantificar quanta grana você precisa para ser feliz, é uma tentativa de responder exclusivamente do ponto de vista econômico, clássico, quanto você precisa de dinheiro para ser feliz. Só que essa questão material, essa questão financeira, ela ocupa um pedaço relativamente pequeno na nossa capacidade de ser feliz. Tem um estudo famoso que diz que mais ou menos 50% da nossa capacidade de ser feliz é hereditária. Tem gente que chama isso de ponto basal de satisfação com a vida, que é o ponto em que a gente nasce e para onde a gente retorna sempre que não está eufórico nem está deprimido. Deixa eu traduzir. Então, quer dizer, tem um conceito que chama efeito dotação, que assim, eu começo minha vida com quanto? Eu comecei já com um padrão e aí eu comparo com esse padrão inicial que eu tive, por exemplo, na minha infância ou em alguns outros momentos. É um estado de espírito. É isso que faz com que a gente perceba uma diferença entre pessoas que têm uma leveza, uma alegria natural, estão sempre para cima, e outras pessoas que estão, em geral, são um pouco mais introspectivas, nem sempre têm essa felicidade, essa alegria natural. Isso, em boa medida, é hereditário. Esse estudo famoso foi feito pela professora Sonia Lyubomirsky, uma estudiosa das mais importantes de felicidade. E ela dizia isso, 50% é hereditário. Então, você pode até aprender a elevar um pouquinho esse ponto basal de satisfação com a vida. Depois a gente tem o que ela chama de condições externas de vida. E aí entra dinheiro, que é o que a gente estava falando. Entra ser mais rico ou mais pobre, ser mais feio ou mais bonito, morar aqui no Rio, onde eu estou hoje, ou em São Paulo, onde eu vivo. Essas condições externas, entre as quais o dinheiro, a gente costuma dar um peso enorme para elas. Nessa pesquisa, eles dizem que não passa de 10% da nossa capacidade de ser feliz as condições externas de vida. E tem 40% restantes que são atividades voluntárias que a gente decide fazer ou deixar de fazer a cada dia. Desde esporte até meditação, passando por a maneira como você se relaciona com o seu trabalho. Se você pegar tudo isso e botar o papel do dinheiro dentro, o papel do dinheiro é relativamente pequeno. Por que ele é tão estudado? Porque se você não tiver um mínimo de conforto material, é muito difícil você perseguir a sua felicidade. Tem um livro de 2 indianos que se chama A Escassez. E eles falam o seguinte, se você não consegue nem pagar suas contas, você não tem nem o que comer, seu cérebro está tão preocupado nisso que você não tem prazer. Mas, em contraponto a isso, a gente tem nos países nórdicos, que tem uma renda entre as maiores do mundo, um índice de suicídios gigantesco. As pessoas se suicidam muito e aí começa a ter algumas pessoas, será que é o clima que interfere isso? O que será? E aí eu queria te perguntar assim, de tudo que você estudou, do seu livro, da sua experiência, qual que é
a fórmula. A pessoa está nos vendo em casa, tá, tem um fator hereditário, tem estudos que comprovam que algumas pessoas são mais propensas à depressão. Mas a pessoa já tem uma situação inicial. O que ela pode fazer para melhorar a felicidade dela? A resposta que eu posso dar, embora eu não goste muito de generalizar fórmulas e receitas achando que serve para todo mundo, porque os seres humanos são muito diferentes uns dos outros, é concentrar muita energia nos 40% que são as atividades voluntárias que a gente decide fazer ou deixar de fazer. Isso tem muito a ver com as nossas rotinas de vida, isso tem a ver com quanto a gente consegue se dedicar a relacionamentos humanos, relacionamentos bons, eles representam um pedaço enorme da nossa capacidade de ser feliz. Cuidado com a saúde, com a forma física, conseguir colocar um pouco de exercício no seu dia a dia para você ter mais energia para viver é uma coisa tremendamente fundamental, tem um peso grande na nossa capacidade de melhorar a nossa satisfação com a vida. E o que eu estudo realmente é felicidade no trabalho. E aí, se você conseguir, a gente pode evoluir um pouco nisso, mas se você conseguir encontrar propósito, causa, você conseguir encontrar um sentido para o trabalho que você faz, que vá além da questão financeira, o que não quer dizer que a questão financeira não seja importante, mas que vá além, que seja um propósito de vida, por mais que o seu salário talvez não seja o que você acharia justo, você consegue um ganho importante de qualidade de vida. Hoje, o contato humano tem diminuído. As pessoas, às vezes, estão próximas fisicamente, mas um está no celular, o outro está no celular ou no computador. Isso deve causar uma infelicidade? O caminho seria sair um pouco dessa tecnologia? Eu não tenho a menor dúvida. Tem vários estudos interessantes que mostram isso. Nós nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão solitários quanto nós estamos hoje. Aprender a se policiar, a disciplinar o uso que a gente faz dos nossos gadgets, dos nossos equipamentos tecnológicos é fundamental para a gente se conectar mais num plano mais físico, mais de proximidade mesmo. Alex, muito obrigado pela presença. Valeu. O programa de hoje fica por aqui. O assunto é muito interessante, mas acabou. Muito obrigado por sua companhia e lembro que todos os episódios do programa Entrevista ficam disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.